Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos tratar da lição de quarta e quinta. Ontem, infelizmente, não deu para fazer o estudo da lição, mas hoje eu estou aqui bem empolgado. Você tem ideia, aqui na minha casa são 2 horas, 14 horas. E eu passei uma boa parte da manhã, nem fui trabalhar. Mas é muito bom quando a gente investe tempo com a palavra de Deus. A gente só tem a ganhar com isso. Nenhuma pessoa perde tempo quando lê muito a sua palavra ou quando fica um tempo a sós em oração. Isso nos garante vitória e nos fortalece a fé. E como pela graça de Deus, né, pela benevolência do Senhor, eu tenho um trabalho que é flexível, né, que eu trabalho em um depósito de água mineral e tenho uma pessoa que me ajuda muito, graças a Deus e a ele eu tenho uma disponibilidade para poder estudar um pouco mais. Mas eu fico aqui, mas fico o tempo todo mandando mensagem para ele de pedidos que são feitos, troco para se devolver, clientes que pedem para ser visitados para virar garrafão, enfim, aquele trabalho cotidiano. Mas ficar em casa estudando é muito gratificante. Eu preciso fazer mais isso. Então, irmãos, o tema da lição de quarta-feira é exemplos de fé. E a autora começou aqui falando sobre a galeria dos heróis da fé, né? Ali tem muita gente que foram vitoriosas, pessoas anônimas e pessoas que são discriminados seus nomes, né? Profetas que foram torturados, pessoas que foram cerrados ao meio, mulheres que receberam de volta os seus filhos. Nós não temos os nomes dessas pessoas, mas as suas ações ficaram registradas para nunca mais se apagar. A gente poderia até mencionar, né, as mulheres que tiveram seus filhos de volta, tanto na ressurreição que foi trazida por Elias, como por Eliseu também. Outras tiveram os seus filhos que, embora foram mortos, o texto sagrado fala no capítulo 11 de Hebreus, e o verso 35 descreve que outras tiveram os seus filhos que foram mortos, mas aguardando uma melhor ressurreição. Aqui diz assim: outros, porém, foram torturados, recusando de ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Isso aqui é interessante porque se a pessoa, quando morre, vai de imediato para a glória, como alguns respeitosamente acreditam, por qual necessidade eles morreram com aquela perseverança e guardaram a sua vida com Deus, crendo numa maior ressurreição e não uma vida de imediata de recompensa após a morte? Você entende que, na verdade, a Bíblia ela é muito fechada em relação a isso. Ela não dá margem para crermos que existe uma vida imaterial ou uma recompensa de imediata. Então, isso tudo foi pela fé. Então, esses exemplos de fé são fantásticos. No capítulo 12, que quando ele se inicia, ele começa falando de que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas do capítulo 12? As que está relatado no capítulo 11. Mas diante delas, o autor e consumador da nossa fé, do qual nós devemos manter nossos olhares firmes, é Cristo. Ele é o autor da fé e ele é também o que conclui a fé. Então, o que eu entendo é que não tem como você vencer sem essa autoridade de Cristo, porque é ele que nos concede a dádiva de recebermos, então, a fé necessária para vencer. Vamos falar um pouco mais sobre isso na lição de quinta-feira. Então, assim, aqui tem algumas perguntas pessoais que eu achei bem interessante. Aqui tem a primeira pergunta que a autora colocou, ó. Releia o capítulo 1, o verso 1 do capítulo 11 de Hebreus. O que você espera hoje, mas ainda não pode ver? Eu botei aqui uma resposta muito pessoal, né? Eu gostaria de ver uma obra na vida de uma pessoa especial que Deus realize. E essa pessoa tem por ela um grande amor, um grande carinho. E estou nessa expectativa, assim, não a expectativa de ficar com aquela ansiedade, mas entreguei a Deus. E ao entregar a Deus, eu vou descansar em seus cuidados e acreditar em sua providência. A pergunta segunda diz assim, ó: que papel a fé desempenha no seu testemunho e na sua conversão? Para mim, a fé é uma mola propulsora. Sem ela, não existe como eu poder dar um bom testemunho. O testemunho, na verdade, ela é uma evidência da minha fé. E ela é crucial para que eu desenvolva uma vida com Deus verdadeiramente. A pergunta 3: por que reconhecer um Deus criador? Por que reconhecer um Deus como criador deveria ser um ato de fé mais fácil de aceitar? Porque se eu não acreditar que Deus é o criador, como é que eu vou ter fé que ele pode fazer alguma coisa, uma vez que ele não fez todas as coisas, nem tem poder para isso? Todas as coisas foram criadas pela onipotência de Deus, pelo poder de sua palavra. E ao saber que ele é o criador de todas as coisas, eu não tenho como refutar ou descrer do que ele pode fazer em minha vida. E o que isso me faz acreditar é que a fé me dá essa garantia. Senhor, conhecendo quem é o Senhor pela tua palavra, eu tenho a certeza da tua provisão na minha vida. Isso é algo maravilhoso. A quarta: leia o verso 6 e reescreva com suas próprias palavras. O que é que fala o verso 6?
O verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê em Deus, ou aquele que tem fé em Deus, não só crê que ele existe, mas se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, o que é que eu poderia parafrasear esse verso para mim? Como é que eu poderia entendê-lo ou reescrevê-lo? Eu não tenho como ter uma vida de satisfação, de paz, sem fé, porque além de não poder agradar a Deus, isso lembra os Salmos, 37, quando diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então a gente vive uma vida de agradar a Deus pela fé, e Ele vai conceder de acordo com a sua vontade aquilo que meu coração deseja. Sabe por quê? Porque eu tenho a convicção dos pensamentos de Deus em relação a mim. E a você também. A Bíblia fala isso com clareza, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que esperais. Se Deus é aquele que sempre está disposto a nos dar o melhor, por que eu teria dúvida do que Ele pode providenciar em minha vida? Jamais eu devo duvidar da providência de Deus, porque tudo que Ele faz sempre é bom, perfeito e agradável. Isso é a expressão, como Paulo fala, da vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu não posso refutá-la quanto a isso. E eu tenho a certeza de quem eu sou filho, que Ele é o meu Pai. O próprio Jesus falou isso, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ele é uma pessoa crucial para me garantir uma fé genuína, verdadeira. E o outro ponto, para fechar, porque a fé é o fator central que define o relacionamento de homens e mulheres com Deus. O crer, na minha concepção, ele vai muito mais além do que acreditar. É ter convicção, é ter certeza. É como está logo no capítulo 12 de Hebreus e o verso 2, né? Quando fala que nós temos a fé suficiente para crer. O verso 3, melhor dizendo, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados por Deus. Então, diante disso, eu tenho uma certeza de que independente, a minha fé não deve ser focada em acreditar. Simplesmente eu tenho uma crença no que Ele pode realizar, mas é uma convicção, a certeza, Ele vai realizar. Pode não ser o que eu quero, mas vai ser o melhor do que eu espero. E mesmo que eu não entenda, depois Ele vai me revelar. E sabendo disso, eu quero ser contado com aqueles, quando Jesus descreve lá em Lucas capítulo 18, verso 8, né? Quando vier, pois, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, que ele ache fé na vida daqueles que são inscritos neste canal, que ele ache fé nas pessoas que na verdade não só me seguem aqui, mas que têm uma disposição de viver uma vida de integridade com Deus. Eu não quero ser egoísta para falar os que seguem o meu canal, né, como se eu fosse exclusivo, mas aqueles que buscam um canal que vai trazer paz e conforto ao seu coração, ao ouvir a palavra de Deus e ter a certeza de que ali encontram respostas para as suas inquietações. Isso, na verdade, é algo que deve ser uma garantia minha e sua. Quando vier, pois, o Filho do Homem, que ele ache em mim, que ele ache em você, fé na terra para suportar as provas que, anterior à sua volta, irão acontecer. Já estamos em 8 minutos e vamos agora para a lição de quinta-feira. A fé de Jesus. Irmãos, eu demorei um bom tempo para estudar sobre esse assunto aqui. Olha, olhando alguns textos de Ellen White, eu vi ela falar muito sobre a fé de Jesus. E ela cita isso por várias vezes. E no Grande Conflito ela menciona, Mensagens Escolhidas, volume 1 também ela menciona, Atos dos Apóstolos também ela menciona, e interessante que ela cita o texto como de fato está no original. Por quê? Porque o capítulo 14, verso 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na nossa tradução, revista atualizada, revista corrigida, NVI, NVT, Bíblia de King James, todas elas falam de uma fé em, mas o texto original fala da fé de. E quando Ellen White fala da fé de Jesus, ela qualifica como a fé que ele venceu. Um exemplo, Pedro, ele tinha uma fé em Jesus, mas ele precisava se apoderar da fé de Jesus. Só que a fé em Jesus que ele teve não foi suficiente para lhe livrar da negação do próprio Cristo. Quando ele chega para dizer assim a Jesus que antes que todos possam morrer, antes que todos te neguem, eu jamais te negarei, ainda no capítulo 26 de Mateus, inclusive é o texto que está aqui na pergunta número 7, ele se colocou na situação de autossuficiência. Eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé no Senhor que eu vou vencer. Na sua arrogância e soberba, infelizmente ele acabou caindo. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim, em mim está o querer fazer o bem. É nesse contexto que Jesus fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Qual o sentido do Espírito estar pronto? Você tem boas intenções, você quer realizar aquilo que é o certo, você sabe que aquilo é o certo, mas na hora da prática, pela nossa natureza carnal, acabamos sucumbindo. E foi o que aconteceu com com Pedro, né, diante disso. Paulo chega a descrever assim, porque em mim não há nada de bom, ou seja, em minha natureza, em minha personalidade. Mas em outro texto, no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala assim, pois o querer fazer o bem, não é no capítulo 7, esse texto é de outro capítulo, quando fala assim, em mim está o querer fazer o bem, mas não realizar, a vontade de fazer, isso quer dizer, o espírito está pronto para essa causa, mas na hora de efetivar, ele não faz. Paulo chega a dizer assim, pois eu, na minha vida interior, tenho um prazer na lei de Deus, é o que está em Romanos, agora sim, capítulo 7, deixa eu só confirmar aqui com vocês, e o verso 22. Romanos capítulo 7 e o verso 22 diz assim, amo a lei de Deus de todo o coração. Quando ele chega a dizer assim, a tua lei está em meu coração, está dentro de mim, eu amo de coração, dentro do meu próprio ser. Em outro episódio ele fala assim, dentro de mim está a lei interior, mas na minha ação as obras do pecado. Ou seja, eu tenho a consciência do que é a verdade, eu tenho certeza do que de fato é o melhor para a minha vida, mas eu não consigo manifestar. Eu sei o que é realmente. Lembra de quando Davi comete o pecado contra Batseba? Depois ele escreve 2 salmos, né, para confessar a Deus, o Salmo 51 e o Salmo 32. Ele chega a descrever, confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Ele pecou conscientemente. Davi sabia que aquilo era um erro crasso em relação àquilo, ao pecado que ele cometeu e outros pecados que levaram àquela situação, né, que o acarretou, né, a morte de Urias, as mentiras, o adultério, a cobiça, tudo isso veio por causa da soberba dos olhos ou a concupiscência dos olhos. Agora, a expressão aqui é a fé em Jesus. Em 2 traduções que eu encontrei, a tradução LTT, né, que é a tradução literal do texto tradicional, tá bom? Essa Bíblia aqui, ela quando vai ler o capítulo 14, verso 12, ela fala da fé de Jesus. A tradução do Novo Mundo, que eu achei até interessante, que é a Bíblia do Testemunho de Jeová, ela escreve assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé que era de Jesus. O era de está em colchetes, como se dando ênfase de que esse texto, essa frase, não se encontra no original, mas está de acordo com o contexto. Está lá em colchetes, na Bíblia do Testemunho de Jeová. E por que para mim isso faz grande diferença? A fé de Jesus é se apoderar da fé que ele venceu, é a fé dele, é a fé que lhe garantiu a vitória. E Ellen White, quando fala sobre isso, ela fala por pelo menos várias vezes, no mínimo umas 500 vezes, ela chega a descrever sobre isso. Eu coloquei aqui a frase dela, eu queria ler com vocês pelo menos 2 delas. Aqui diz assim, Atos dos Apóstolos, na página 134 a 135. Paulo, depois disto, permaneceu ainda ali muitos dias. Tivesse o apóstolo sido, a este tempo, compelido a deixar Corinto, e os conversos à fé de Jesus teriam sido colocados em perigosa oposição. Os judeus teriam empenhado em aproveitar a vantagem obtida até mesmo a exterminação do cristianismo naquela região. Eu acho que isso aqui foi quando Paulo estava em Listra, né? Deixar Corinto, eu acho que foi o povo de Corinto, perdão, foi em Corinto. Mais adiante, olha o que diz o Conselho para a Paz, professores e estudantes. O terceiro anjo foi visto voando no meio do céu, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A mensagem não perde nada de seu poder em seu voo progressivo. Isso aqui é o capítulo, é o Conselho para a Paz, professores e estudantes, página 548. No grande conflito, diz assim, depois da advertência contra o culto, a besta e a sua imagem declara então a profecia. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, assim, o grego está claro, é a fé de Jesus. As traduções colocaram de uma forma em Jesus. Mas por que me chama a atenção a fé dele? Lembre-se que Jesus foi aquele que em tudo foi pecado, em tudo foi tentado, porém sem pecar. Então Jesus venceu com a fé que ele experimentou e desenvolveu. E essa fé está à disposição nossa também. No fim dos tempos, irmãos, nós vamos ter que nos apossar da fé que Cristo venceu. E por que a fé dele? A fé em Jesus garantiu ele a suportar a traição, garantiu ele a saber administrar o sentir-se sozinho, não só no Getsemane, mas quando ele estava na cruz,
ao dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A fé de Jesus foi a vitória para suportar os açoites e vencer até o fim e se dar. Jesus não foi um martírio, Jesus ele deu a sua vida, ele doou a sua vida. Então, ele fez aquilo tudo por conta da fé que ele tinha. Claro que ele tinha um propósito para causar em nossa vida, dar-nos eterna redenção. Mas aquilo foi executado como ser humano unicamente pela fé. Então, a fé de Jesus nos faz garantir que Jesus venceu com fé. E essa fé está à disposição minha e sua. Que Deus, portanto, nos dê essa bênção, dessa fé de Cristo. E ao tê-la, possamos realmente vivê-la e desenvolvê-la até Cristo voltar. Vamos orar? Obrigado, querido Pai Celestial, pela bênção da fé que nos concedeste. Nos ajuda, ó Pai, a nos apoderar dela e fazer com que ela guie nossos passos até chegarmos na eternidade. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer, pois somos seres finitos. De fato, o nosso espírito está pronto a te obedecer, mas a nossa carne, ela deseja ardentemente aquilo que é contrário à tua vontade. Por isso te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós e mortifica o nosso eu a cada dia, ajudando-nos a olhar para a cruz de Cristo, olhar para Cristo que é o autor e consumador de nossa fé, e desta feita possamos viver para a honra e glória do teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia de preparação a partir de amanhã e um bom estudo na escola sabatina no próximo sábado, se Deus quiser. Amanhã eu vou colocar o vídeo do Caleb de Carvalho explicando sobre a imagem e por que da imagem ter sido uma baixa e outra alta, as montanhas, por que ele colocou assim e não assim. Amanhã o Caleb de Carvalho vai explicar pra gente. Forte abraço, até amanhã se Deus quiser.